para o podcast Quero Mais Vida, um espaço dedicado à saúde, bem-estar e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar propósito em ações. Olá, bem-vindos ao podcast Quero Mais Vida do Grupo Mira. Eu sou o Reinaldo, analista de gestão de pessoas, e no episódio de hoje vamos celebrar a transformação que impulsiona recomeços e novos hábitos. Olá, eu sou a Gisele, analista de gestão de pessoas do Grupo Mira, e hoje nós vamos bater um papo e explorar um pouco mais de histórias de pessoas reais que a adoção de hábitos saudáveis transformaram sua vida. É um prazer te receber aqui, Anderson. A gente quer ouvir um pouquinho mais dessa história. Obrigado, Gi. Prazer é meu, Reinaldo. Então, a minha história, ela tem um quê de, literalmente, história de vida, né? Eu comecei no esporte desde pequeno. Com 8 anos de idade, comecei a jogar futebol. A gente chega num ponto em que nota que não tem condição nenhuma, era horrível jogando bola. Era péssimo. Na minha época, a gente não tinha tantas quadras, não tinha tantos campos. Era muito, vamos jogar no asfalto, né? E esse jogar no asfalto me renderam alguns pedaços de dedo arrancado, né? Então a gente perde realmente as tampas dos dedos. Típico das brincadeiras de criança. Os das brincadeiras de criança. Típico. Não, foi assim. Eternamente eu ia pra rua, arrebentava o dedo. Aí voltava em casa, metiolate, que ardia pra caramba, né? E, por fim, 91 ou 92, acho que foi em 92, se eu não me engano. 91 já tava começando a flertar com voleibol. Em 92 teve o boom, com as Olimpíadas, né? E ali eu resolvi que eu ia querer jogar vôlei. A altura ajudava um pouco, né? Você jogava com que posição? Eu era levantador na época. Nossa, é bom isso. Eu era levantador na época. Só que assim, eu não sabia nada, né? E as escolinhas de voleibol eram muito restritas, não se tinha muito. Como não sou daqui, não sou de Minas, sou do interior do estado do Rio, vivi a minha vida inteira em Volta Redonda, então eram coisas que a gente não tinha muita facilidade de ter. Então, mas eu tampei, assim, meus olhos e falei, é isso que eu quero. E vambora. Comecei a praticar vôlei, quando chegou numa idade dos 17 para 18 anos, eu vi que não ia ter futuro mais naquilo. Então, passou além de que era um sonho chegar a se profissionalizar, né? Não consegui. E por que essa sensação de achar que não tinha futuro? É pelo fato do seguinte, você tem que ver, quando você tá no esporte, o esporte de alto rendimento, ele é sacrificante, tá? Isso eu posso dizer porque eu já passei por isso algumas vezes. E você chega num momento em que você vai notar que, cara, não vai dar. Isso aqui eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso, né? E foi ali que eu falei, não, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ver o que eu vou querer, porque eu estava saindo do, do, do ensino médio, indo pro curso, começando um curso técnico para ir para um ensino superior. Então eu tinha que virar a minha chave e falar, o que que eu quero fazer da vida? Pensei em fazer educação física. Na época, a gente sabia que professor de educação física só tinha uma coisa para fazer, dar aula. E não era muito minha vibe, né? E então fui para a área de TI, que é o que eu hoje faço, gosto, inclusive. Só que o vôlei continuou na minha vida como um hobby, mas um hobby sério. Não era um hobby qualquer, não. É um hobby que eu tinha que, pelo menos umas 2 vezes na semana, Mesmo nessa época você já mantinha constância. Sim, sim. Era 2 vezes na semana, no mínimo, a chamada pelada. Tinha que ter. E ali eram até brigas, porque era todo sábado e domingo e feriado. Aí com a minha esposa eu já tinha que conciliar, falar assim, olha, todo sábado, domingo e feriado eu vou jogar. Isso antes de casar ainda, era namorado, então, e o aniversário dela é exatamente num feriado, era sempre um BO. Entendeu? Então, Então, combinado. tinha que ter um combinado, não tinha jeito. Então ali a gente continuou nessa de hobby sério, e lá em Volta Redonda, como tinha os torneios de vôlei, a gente tinha um torneio da própria afiliada da Globo, da TV Rio Sul.
E você apareceu na Globo. Sim, algumas vezes. Algumas vezes sim. Então, continuei, né, praticando o voleibol. Joguei carioca, 2 anos de campeonato carioca de vôlei. E ali eu tive uma lesão no meu ombro direito. Conta um pouquinho dessa lesão. O que que houve? Rompimento parcial do ligamento subespinhoso. Aí ali eu achei que eu ia parar realmente, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que pisar no freio porque já não dá mais. Isso foi 2015. Agora, até essa lesão acontecer, você se jogava por um clube específico? Era algo mais amador? Era algo bem mais amador. Tirando o Volta Redonda que a gente disputou, realmente, o Carioca, o resto era amador mesmo, porque esse torneio da Globo era literalmente junta de cidades, tá? Ela cobre literalmente a Costa Verde e a região sul-fluminense, então era cidades contra cidades, né? Eu já joguei por Pinheiral, joguei por Volta Redonda, joguei por Barra Mansa, Rio Claro também. Então foram cidades que a gente me convidaram e a gente juntou, jogou, enfim. Quando houve a lesão, isso lá em 15, eu imaginei, cara, não vai ter mais como, porque a dor atrapalhava bastante. Fiz uma cirurgia, Nós precisamos operar. precisei operar. Operar mesmo. Foi. Precisei operar. Fiz uma cirurgia, carrego os pontos dela até hoje. Além disso, eu tinha uma lesão do supraespinhoso, eu tive uma lesão também de bíceps. Eu não me lembro agora o nome, é bem confuso o nome, mas eu sei que a cabeça do meu bíceps ela é içada aqui no ombro, porque a parte de trás estava lesionada, então içou pra cá. Não me lembro ao certo como é que era o nome, mas era bem confuso o nome. Então ali eu achei que eu ia parar de jogar e comecei a apitar. Que eu não queria ficar longe do voleibol, porque foi minha vida. Você era árbitro então, antes disso? Não. Uma oportunidade Um pouquinho de continuar. no esporte. Foi uma oportunidade de continuar. De manter-se mais perto. Isso, porque eu não queria me afastar, sabe? É o carinho que eu tenho com a quadra. Então ali fiz um curso de arbitragem pequeno, 2016, 17. Comecei a apitar jogos. Em 19, não sei se foi 19, foi 20, perdão. Em 20, meio pandemia. Esses 5 anos você ficou impedido, mestre, por quesito legal? Não, porque eu não conseguia. É dor. A dor atrapalhava. Assim, foi muito sacrificante. Todas as vezes que eu tentava jogar, eu sentia dor. E para jogar campeonatos ou torneios num nível um pouco maior, você não consegue. Tem que estar bem. Com dor, Vai exigir um esforço físico muito maior também do atleta, né? exato. Com dor não dá. Então eu peguei e literalmente ia para uma pelada ou outra ainda, mas sabendo que não ia ter o mesmo desempenho que eu tinha. Eu jogava como meio de rede na época. Então eu tinha que saltar muito, eu tinha que bloquear muito. E era o que eu sabia fazer, né? E isso me frustrava bastante. Quando eu resolvi apitar jogos e fui fazer o curso da Federação do Rio, ali eu falei, cara, agora realmente virei o tiozão, não vou mais fazer o que eu gosto. E vim para Minas. Em 22, 3, né? 23. Em 23 vim para Minas. E aqui eu me reinventei. Porque eu já era árbitro da Federação do Rio. Vim para cá. O meu filho, desde pequeno, começou a praticar esporte. A gente colocou ele com 4 anos de idade para jogar futsal. Legal. Ele tinha... Mas foi meio que obrigatório, porque ele teve um problema de saúde, né? Uma criança de 4 anos, sobrepeso, pré-diabética, né? Porque a gente trabalhava muito, eu e minha esposa, e ele ficava com a avó e a tia. Então a avó e a tia dava tudo, né? Vão dar tudo. Come tudo, faz tudo. Eu tô, gente, essa criança tá engordando. Gente, essa criança tá engordando. E ainda não Pode tinha ser. prática de esporte. Nada. Nada. Só De volta do esporte. já é exato. Exato. E ele não praticava nada. Com 4 anos, Fernando mal corria.
Ele não aguentava correr direito. Mas nessa época você estava ativo no esporte ou foi Não mais. intervalo de que você... Já foi no intervalo que o Fernando é de 2009, 2015 eu tava parando. Então foi mais ou menos a época em que eu enxerguei que, cara, pera, tem algo de errado aqui. Vamos começar a correr atrás. E num clube lá de Volta Redonda, que é o Clube Náutico, ele começou a praticar o futsal. Só que ele não sabia nada. E eu nunca joguei futebol direito, não podia contribuir com nada. Né? E pensava o tempo inteiro, cara, você tem que correr. E colocava ele pra correr. Né? Inicialmente foi pra correr. Ele, por sua vez, preguiçoso como era, ainda é, ele falou assim, não quero mais jogar na linha, quero ir pro gol. Falei, cara, você é louco. Goleiro de futsal? Você tá maluco. Não queria de jeito nenhum. Cara, ninguém quer ver o filho tomando bolada. Ninguém quer ver o filho tomando bolada o tempo inteiro. E os chutes são pesados. O goleiro sofre. O goleiro é o que mais sofre, nó. O peso da bola de futsal é muito maior que da bola de futebol. Crianças. Independente disso. Você tem crianças com 4 anos de idade, apesar de que o Fernando começou com 6 no gol, mas com 6 anos com uma potência de chute muito grande. E nisso, ele começou realmente a gostar daquilo. Bruno, que era o técnico dele, colocava ele escondido pra ser goleiro, e quando eu não ia nos treinos, apesar de acompanhar sempre acompanhei, sempre fui em todos os jogos, e sempre incentivei. Falei, cara, tu quer isso? Beleza. Então, a partir de agora, você vai se dedicar. Então, foi pra personal, de goleiro, fazia treinos, Isso. corria atrás. 5 anos. Não, esse aí ele já tava com 6. Quando ele resolveu ser goleiro, eu deixei. 6, 6,5. Agora, esse início de introdução dele no esporte, foi uma percepção de vocês, pais, tá acima do peso, ou veio como uma recomendação Não, médica? uma percepção minha, né? Porque o médico falou, olha, ele precisa praticar algum exercício. Eu falei, beleza, isso eu já tinha avisado. E nisso eu peguei aquele laudo, que tinha um laudo, entreguei na mão da minha sogra e da tia dele. Falei, olha aqui, ó, lembra que eu falei? Agora a gente vai mudar o hábito. Então, ele começou realmente a praticar, começou a correr atrás, foi para goleiro, jogou o Campeonato Carioca, eles foram campeões sub-13 em 2019, campeão carioca sub-13 em 2019, a equipe dele. Aí é legal ver como a atividade física dos pais influencia na opção dos filhos. Então, assim, mesmo que em outro esporte, provavelmente essa questão de te ver ativo no esporte fez diferença. E na realidade eu fiquei segurando a onda, porque ele queria jogar vôlei. Aí a burrice do pai aqui, de ignorância, era o seguinte, cara, você já estourou um joelho, tem os 2 joelhos estourados. Você já teve uma lesão de ombro, teve que fazer uma cirurgia. Você não vai querer seu filho pra fazer isso, né? E eu ficava, não, você não vai jogar vôlei. Não, continua no futsal. Continua no futsal. O mesmo que o filho passa pelos mesmos problemas. Exato. Aí quando a gente veio pra cá, né, em Belo Horizonte, eu comecei a buscar clube pra ele, né, pra ele jogar. E ele queria jogar. Ele fez, na época, tinha feito um teste no Cruzeiro, passou, mas era muito distante ainda. E como minha esposa, a Cláudia, veio antes com ele, e eu só vim meses depois, Vocês vieram pra cá, ele tinha quantos anos? ele tava com 13. E você percebe o impacto positivo na vida do seu filho, da sua família, depois do esporte? Claro, porque quando eu levei em consideração tudo aquilo que ele estava vendo, e eu busquei aquele clube para ele jogar, ele começou a jogar na BBBH futsal, e aquele ambiente ali me fez voltar a jogar vôlei. Ai, que legal. Então foi a retomada assim, do buscar pro Fernando que te fez ir também. Exatamente um recomeço. É exatamente o recomeço, porque eu vim de lá para cá, 104 quilos, 2 joelhos estourados, um ombro arrebentado, e pensava assim, cara, vou tentar aqui. E nisso, eu ia jogar com 2 joelheiras, uma em cada joelho, órtese mesmo, e eu tinha uma órtese de ombro, em que eu usava. Parecia um Robocop jogando. Os meninos até apelidaram, viu? Pô, tá igualzinho Robocop. E, cara, aquilo me limitava, porque a órtese, ela realmente limita
o movimento, né? Então, nessa brincadeira, eu comecei, cara, não quero isso pra minha vida. Não quero. Peraí que eu vou mudar. Aí comecei a correr mais atrás, tentar me superar fisicamente. Você fez alguma preparação? Comecei a fazer... Não, o meu irmão, ele é educador físico. Eu chegava pro Pedro, agora eu preciso de alguma coisa pra me ajudar a perder peso. Então, eu fui pra academia, comecei a melhorar os hábitos alimentares, comecei a realmente jogar mais vôlei, até o momento em que eu me vi já sem 2 joelheiras, sem uma órtese de ombro, com 92 quilos, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, peraí, agora dá. E o apoio que eu tive com a equipe do clube foi muito legal, porque a gente começou realmente a ver, eu comecei a ver aquilo como uma mudança de hábito. Até o dia que o meu filho, com 14 anos, chegou pra mim e falou, pai, eu não quero mais jogar futsal, eu quero jogar vôlei. Legal. Legal. Aí eu, fazer o quê? Não tem mais jeito. Aí a ignorância do pai de lá de trás, que falou assim, eu não vou querer isso pra você porque você vai poder se lesionar, mas todo o esporte de alto rendimento, ele leva a uma lesão, ele pode levar a uma lesão, né? Pode gerar lesão. Então, mesmo como futsal, eu achei muito interessante de uma criança de 14 anos, que já tinha, na época, ele tava 13 para 14, uma visão, tipo, cara, eu tô muito bem aqui, ele tinha um know-how como goleiro, e ele fala assim, não, quero mudar tudo. Falei, Fernando, você não tem altura ainda, cara. Você tá com 1,60 m e pouco, cara. 1,60 m e pouco no vôlei não é nada. Não vai dar. Ele, não, pai, eu quero. E por que esse interesse de querer mudar? Sair de um ambiente onde já tem um know-how, já tem um preparo, né, já está mais estruturado para se aventurar num esporte novo. Boa pergunta. É a decisão de uma criança ou adolescente, né? Isso eu, sinceramente, me orgulhei, porque é aquela coisa, cara, você já tá consolidado, você quer mudar tudo. Mas é paixão, Anderson. Você tem paixão pelo vôlei. E quando você fala do vôlei, você transmite paixão no que você fala. Entende? Eu acho que é viver isso. Tá. E ele foi. E assim foi, ano passado todo, ele mudou. Com isso, a gente acabou incentivando também a minha esposa, a Cláudia. Ela também, quando veio pra cá, só corria. É do vôlei também? Não, ela não. Mas a coisa que ela menos gosta é vôlei. É um pouquinho mais alta. Ela é um pouquinho mais alta. Mas ela gostava de correr. O negócio dela era correr. Também demorou um tempão pra começar com essa vibe de corrida. Mas incentivada pela sua prática do esporte? Acredito que não. Acredito que inicialmente não. Inicialmente ela tinha um quê de, eu preciso fazer alguma coisa, porque a gente realmente vai envelhecendo, né? Isso é um fato. E quanto mais tempo a gente vai passando, mais tempo o corpo grita e pede alguma coisa, né? Alguma atividade. E ela começou a correr lá atrás, lá em Volta Redonda, mas era uma corrida assim, na Beira-Rio, né? Que a gente tem lá um lugar. E corria com uma equipe lá. Quando veio pra cá, e ela começou a enxergar eu e o Fernando o tempo inteiro presos no clube fazendo alguma coisa, ela pensava assim, cara, eu tenho que fazer também. Aí começou com natação. Sempre quis nadar, aprender a nadar. E Você vem a família pro mesmo clube? Mesmo clube. Ela ficava lá sentada, o que ela falava era o seguinte, ela tinha 2 opções. Ou ela ficava sentada, trabalhando o tempo inteiro, ou ficava sentada tomando cerveja o tempo todo. Então, a segunda opção ela não queria. E a primeira opção, que era ficar trabalhando o tempo inteiro, é ruim, porque você acaba né, você não tem vida. Né? A gente que vem de outros lugares, a gente não tem parentes, grandes parentes aqui, muita gente. Tem uma tia e alguns primos que andam de paixão, a gente vira e mexe, troca uma ideia, mas são coisas que a gente vai de vez em quando conversar com eles, né? A gente vai na casa da tia,
esse ano ainda não fui. Conversa com eles. Tá em junho, né? Tá em junho e ainda tem esse ano. Então, nessa brincadeira, a Cláudia começou a olhar assim, eu quero mais alguma coisa pra mim. Então, dali, ela saiu da natação, que ela só fazia natação, começou a jogar badminton. E eu sempre incentivei. Tanto quando ela queria começar a nadar, o primeiro conjunto de maiô, touca e óculos foi eu que comprei. Isso há muito tempo atrás. Um incentivo. Isso. Aí depois, o mesmo, quando ela falou, não, quero jogar badminton. Beleza, fui lá e comprar uma raquete de badminton pra ela. Que é um esporte que ele é muito... ele é muito ascendente aqui em Minas, que no interior do Rio não é. Eu achei muito legal. Então, ela começou a jogar badminton. Daqui a pouco, ela... Vou voltar a correr. Aí entrou na equipe de corrida do clube. E, peraí. Vamos jogar tênis? Bora, vamos jogar tênis. Que é o esporte que eu gosto, fora o vôlei. Então, que eu queria sair alguma coisa, comecei a jogar, voltei a jogar. Muito tempo que eu não fazia isso. Aí ela começou a jogar tênis também. Hoje vocês jogam vôlei juntos? Não, hoje a gente joga tênis juntos. Vôlei não. Ela começou a jogar tênis. Sim. Entendeu? Então você joga vôlei com o Fernando? Vôlei com o Fernando. Já disputamos alguns campeonatos, fomos campeões, inclusive. Que legal. Em alguns. Que é um prazer que eu acho que eu nunca, assim, nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em jogar vôlei com meu filho. Não tinha essa pretensão em momento nenhum da minha vida. E foi o maior prazer que eu já tive até hoje. E foi campeão de dupla. Fomos campeão de dupla com o Fernando. Que legal. E, Qual a sensação que isso te traz? cara, é inenarrável, velho. Eu não tenho palavras pra isso. Eu sei que quando acabou, a gente se abraçou, eu olhava aquilo e eu agradecia a Deus todo momento, sabe? De ter me dado essa oportunidade, porque eu nunca pensei. Nunca. Nem nos meus melhores sonhos, nos meus maiores delírios, de jogar com meu filho, além de jogar com ele, ser campeão com ele. Entende? E assim, foi gostoso. A família toda tá inserida no meio, é legal, porque hoje, quando a gente sai todos os sábados e domingos, a gente já tem uma coisa que é certa. Sábados, chegar cedo no clube, sair de lá, sei lá, 1, 2 horas, não, minto. Sábado a gente sai mais tarde, porque ainda treino quadra também. Eu chego no clube sábado, 7 da manhã, treino vôlei, areia, praia. Inclusive, voltei num torneio esse final de semana. A gente tem um torneio esse fim de semana, lá em Guarapari, né, na rota sul-americana de vôlei, Master. Então eu treino todo sábado, 7 da manhã. O Fernando treina às 10 da manhã. A Cláudia tem natação às 8 da manhã. Fernando, depois ela tem treino de badminton meio-dia, tem treino de tênis, eu acho que 1 da tarde, e eu treino vôlei de quadra 1 da tarde. Então, assim, A família toda numa rotina bem intensa, né? O mundo do esporte. sábado, Como fazer para manter essa rotina? Né? Como fazer até para quem, né, para quem quer começar agora, uma dica para quem quer começar agora, para quem ainda não tem esse hábito, né, da prática de esportes, como fazer com que as pessoas iniciem e principalmente mantenham uma rotina saudável de forma mais frequente. tem coisa que a gente tem que abrir mão, sabe? Algumas coisas na minha vida eu abri mão de várias justamente por causa disso. Por exemplo, é um sábado, depois de uma semana inteira intensa de trabalho, é um sábado que eu tenho que estar às 7 da manhã lá. A maior desculpa que a gente ouve de todo mundo é eu não tenho tempo. Sim. Né? Todo mundo Você sempre fala, não tem tempo. Ah, eu tenho tempo pra malhar? Não, não tenho tempo pra malhar. Ah, eu tenho tempo pra correr? Não, não tenho tempo pra correr. Tem tempo pra jogar vôlei? Não, não tenho tempo pra jogar vôlei. Não, você faz seu tempo. Entende? Então, assim, eu abro mão do meu sábado às 7 da manhã, depois de uma semana inteira, que a gente chega em torno de 7, meia, 8 horas no serviço. 7 da manhã eu tô jogando meu vôlei e paro 3 horas da tarde. Entendeu? Domingo. Chego às 8 da manhã no clube, saio de lá 11, meio-dia às vezes. Por quê? A gente tem outras atividades. Então,
E ainda tem quarta-feira, durante a semana, que eu pego um trânsito danado pra sair daqui e até lá, né? Pego minha esposa, a Cláudia trabalha na rádio, eu pego ela na rádio e vou atravessando a cidade inteira pra chegar na Pampulha. 1h30, 1h40, o pessoal assim, você é louco, eu não ando isso tudo. E ela do meu lado, nossa, mas como é que você aguenta? Eu falei, não, o objetivo é outro. Então você vai com uma outra vibe, uma outra ideia, mas eu acho que o principal é você começar a parar com as desculpas, porque a gente tem sempre desculpa pra tudo. Priorizar o esporte. Priorizar o esporte na sua vida, priorizar as suas decisões fora trabalho, porque o trabalho ele já te suga bastante, né? A gente, quando entra na empresa, a gente já vem com uma vibe totalmente diferente, tem uma série de responsabilidades, uma série de funções, a gente tem que estar olhando um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando você vai para uma prática desportiva, simplesmente você faz o quê? Putz, esqueci tudo, apaguei da minha mente, apesar de que pra gente, na nossa função, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas eu apago da minha mente que naquele momento eu estou só por conta do esporte. Então, eu vivo aquilo intensamente naquele momento, sabe? E você compartilhou com a gente resultados que você teve, né? A questão de deixar as ox, a questão do peso. E eu acho que isso tem muito a ver com a constância, o tempo que você tá no vôlei. Seguindo essa linha do que o Reinaldo disse, se pudesse compartilhar uma dica, é comigo, que eu tenho esse problema de constância. Todos Que nós. dica que você dá ali pra quem quer manter uma constância no esporte? Bom, a maior dica é, além de abrir mão de algumas coisas, né? Que a gente tem que abrir mão o tempo todo, tentar se dedicar. Escolher algo em que você goste e se dedicar naquele momento. Porque sem a dedicação, você não vai ter uma constância. Eu me lembro de uma academia, há muito tempo atrás que eu trabalhei, já fui gerente de academia, e eu tinha um consultor, o Eric Lobão, ele lá do Rio. E ele falava que o seguinte, se você conseguir manter uma constância de 21 dias fazendo a mesma coisa, se, tipo, acordo todo dia às 8 da manhã, vou pra academia de 8 às 9, 21 dias. Aquilo entra por osmose na sua cabeça e você, a partir daquele momento, não consegue mais deixar de ter aquela mesma rotina exatamente no mesmo horário. Criar hábito. Isso, o ser humano ele precisa disso. A gente precisa de criar hábitos. E se a gente não tiver hora para aquilo, você não, eu vou agora, não, vou mais tarde. Aí eu sempre, depois eu faço. Daqui a pouco eu vou. Não, hoje eu não vou não, já tá tarde. Mas amanhã com certeza eu vou. Aí você deixou de ir um dia. E o que você acha que essa mentalidade, esses novos hábitos te permitiram viver, assim, depois que você adotou a prática do esporte, práticas saudáveis? Caramba, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Conheci pessoas novas, ambientes novos, igual quando eu falei, questão de campeonatos. Hoje eu já posso sonhar com, putz, vou jogar um Master em Saquarema, que é um dos maiores. Vai chegar lá. Né? Isso aí. Quem sabe? Quem sabe? Tenho amigos que disputam Olimpíadas. Hoje em dia a gente tem que falar de massa, né? Porque 46 anos a gente não fala muito ruim mais. Mas tem amigos que já jogaram na China, veio um foi da China há pouco tempo atrás. Ano que vem a gente tem uma Olimpíada Master em Dubai também. A gente de Dubai para Dubai? Não, a gente que eu tô falando a gente, o grupo. O grupo tem. Se eu vou, não sei. Mas aqui a gente tem vontade de ir, tem. Então, assim, você começa a sonhar mais alto, sabe? De um torneio regional, igual o TV Rio Sul, de vôlei há 15, 20 anos atrás. Eu hoje consegui disputar torneios aqui em Minas. Já fui para um sul-americano. Quem sabe? Um mundial, não sei. Né? Aí a gente começa a pensar, a sonhar e falar assim, cara, dá pra fazer. O que você precisa disso? Constância, preciso melhorar, intensificar treinos. A gente estava conversando sobre isso esse final de semana. O que a gente pode fazer com o que a gente tem? Porque teve uma pessoa que falou assim, não, mas a gente precisa treinar mais.
Cara, mas eu tenho filho, esposa, casa, emprego. Tinha trabalho. Não dá. Mas 2 eu garanto. Então, você tem que fazer com que aquelas suas 2 semanas, aqueles 2 dias da semana, sejam os melhores dias da sua vida. Porque você não pode nos outros 5. Dedicar o máximo do tempo que você tem. Exato. Que é dentro daquele tempo. Você vai pra academia? Eu vou pra academia. Mas eu vou ficar lá 1 hora na academia malhando. Não vou ficar lá 1 hora com o celular na mão. Quer me estressar? Quando eu ia na academia, o cara pegava o telefone e parava ali na esteira. Aí ficava lá olhando. Aí pega um dumbbell da vida, o peso, monta tudo, senta. Aí você tá lá sentado na cadeira extensora olhando no telefone. Entendeu? Aí não é legal. E quando a gente fala da sua história, assim, desde de um menino que sonhava com esporte, e aí teve todas as questões, hoje sonha ainda, né, de ir para campeonatos fora, jogou com filho, levou a esposa. Disso tudo que a gente conversou, assim, por que você acha que é mais importante a mensagem que a gente pode levar para as pessoas, o que você compartilhar dessa jornada? Gente, o apoio da família ele é o principal, tá? Eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje, ou eu não estaria com esses sonhos todos se eu não tivesse minha família junto comigo. Igual eu falei, minha esposa comprou uma briga de vamos passar um fim de semana vendo vôlei. E ela não conhece nada de vôlei. Apesar de estar comigo quase 30 anos, não conhece bolhufas. E ela topou, vamos. Então, assim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você se dedicar. Dedicação. Sempre. Tudo aquilo que você for escolher para fazer, se dedique. Seja numa academia, seja uma corrida, seja um futebol, seja um futsal, seja um vôlei, badminton, peteca, até paro ímpar. Entendeu? Tente sempre se dedicar a ser o melhor naquilo, sabe? É difícil, não é fácil não. Mas você conseguiu inspirar a sua família, né, a trazê-la para o esporte e ter o apoio, né, para continuar, né? E a família dentro do esporte. E vai ter muita gente que vai falar pra você o seguinte, você não vai conseguir. Vai ter muita gente que vai chegar perto de você, principalmente em esportes coletivos, e vai falar, cara, você é malo pra caramba, não dá pra jogar contigo não. Já ouvi isso N vezes. Nossa, meu filho já ouviu demais. Fernando ele ouviu muita besteira na vida dele quando ele era ainda uma criança pensando em jogar futebol. A Cláudia eu me lembro que ela ficou até muito triste uma vez quando ela ouviu algum coleguinha. Por que você tá indo? Você nem entra. Entendeu? Isso ele tinha 7 anos de idade. Aí aquilo, ela ficou triste, veio falar comigo e falei, não. Ele nunca vai abaixar a cabeça pra ninguém. Ele vai correr atrás do dele. E é assim até hoje. Então, incentive aquele que você acha que, cara, pra mim não dá. Dá sim. Vambora. Incentivar as pessoas. Incentiva, sempre. Sempre corre atrás, sempre naquela. Ups, tô acima do meu peso. Beleza. Vamos lá, o que você tá fazendo pra ajudar? Mudei a alimentação. Beleza, só isso não adianta. Vamos pra academia? Vamos começar a andar na rua, correr na rua, qualquer coisa. Você não precisa ter dinheiro para algumas coisas. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu dependo financeiramente de pagar uma academia top, um personal top. Não. Cara, atividade física você pode fazer na rua. Sem problema. Importante que a palavra de ordem, acho que para a sua vida, né, para a sua transformação, é a constância, né? Então, a constância de não baixar a cabeça para quem está indo contra, a constância de ter uma regularidade, né? Como você colocou, é no sábado de manhã, é no sábado à tarde, né? A família, né, nessa constância também de se manter a resiliência, né? Então, eu não vou me deixar afastar, não vou me deixar abater, né, pelos votos contra, né, e de se manter resiliente naquele propósito que eu quero alcançar, né, de transformação, de cuidado com a vida, né, com a qualidade de vida, de cuidado com a saúde, né. Acho que a sua história, Anderson, é um testemunho aí de força, de transformação, né, da capacidade de se manter saudável, de inspirar também, né, outras pessoas, né, e de ser esse incentivo de resiliência e de constância, né, para quem quer se manter saudável, para quem quer iniciar, né, uma vida saudável, né. Desde já a gente agradece, né, por compartilhar a sua experiência
né, conosco, as dicas, os insights, né, os exemplos que são dados que acho que servem sim de incentivo e de inspiração, né, para quem já está nessa caminhada e para quem, acho que como nós, né, Gisele, né, para quem como nós quer iniciar também essa caminhada de uma vida mais saudável, né, com mais propósito, com mais energia, com mais bem-estar, né, para a vida de todo mundo. Então, desde já a gente agradece a participação, os exemplos dados e essa partilha de experiências. Eu que agradeço. Pela participação. Valeu. Esse podcast é um oferecimento do Grupo Mira. Abrace a saúde e viva melhor.